Então vamos lá, abra sua Bíblia então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A gente vai ler dois textos, Mateus 5, depois a gente vai ler Romanos 12. Mateus 5, versículo 43. Achou? Diga amém. Mateus 5, 43. O texto que a gente vai ler é parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças ou Sermão das Beatitudes, também é conhecido, né? Mateus 5, 43, todo mundo achou aí? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? Agora Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. A partir do versículo 17. Romanos 12 ou 2? Vamos começar ali no versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Romanos 12, versículo 14. É 14 ou é 14? Só uma pegadinha aí para ver se vocês estão antenados. Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Até rimou, viu? Vence o mal com o bem. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por mais uma vez colocar uma mensagem no nosso coração, e te pedimos mais uma vez que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para falar com cada um de nós. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Nos conduz, nos direciona, nos inspira, nos usa para a glória do teu nome e comunica com a tua noiva, Senhor, com a tua igreja, com os teus filhos e filhas, aquilo que o Senhor deseja comunicar na noite de hoje. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Recentemente, nós estivemos aqui em Tijucas, ministrando num jantar de casais, e nós temos alguns casais que estão aqui, que participaram, e Deus deu uma direção bem interessante para minha esposa, e eu
surfei na direção que Deus deu para ela, né? E onde a gente ministrou sobre maturidade no relacionamento, né? E por incrível que pareça, esse tema, ele não era apenas um tema para um jantar de casais. Ele é um tema que faz parte de um vento do Espírito Santo para esse tempo, que se chama agora, que esse tempo se chama hoje. Deus tem chamado a Igreja de Jesus para um tempo de maturidade. E essa maturidade, ela não é só no casamento, ela não é só na família, ela não é só no relacionamento conjugal. Essa maturidade, ela é para a igreja. Deus quer tirar a igreja de uma condição de menino, de crianças, de imaturidade, para uma condição de maturidade. Quando a gente vai ler a carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, a gente vai se deparar com uma situação interessante, né? 1 Coríntios 2, versículo 3. 1 Coríntios 2, versículo de número... 1 Coríntios capítulo 3. Não é 2, versículo 3, é 1 Coríntios capítulo 3, né? Então, quando a gente vai ler essa parte específica da carta aos Coríntios, a gente se depara com uma realidade que muitas vezes tem sido a realidade da igreja como um todo, ainda nos dias de hoje, né? O que Paulo escreve aos Coríntios? 1 Coríntios capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais. Como assim? Pois, havendo entre vós inveja, contendas, não sois carnais? Não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, o que a gente vê aqui, nesse trechinho da carta de Paulo aos Coríntios, né? Que Paulo, ele tinha um desejo no coração de trazer um alimento sólido, de trazer um alimento mais firme, né? Que a gente diria hoje um arroz com feijão, né? Um vatapá, uma feijoada, né? Uma comida com substância, né? Uma batata doce com aipim, né? Com uma galinha ensopada na panela de ferro, feito com cominho colorau, com tempero da avó, agora deu branco, a minha avó. Então, amados, ele queria, mas ele não podia. Ele não podia, por quê? Porque ainda havia muita carnalidade, ainda havia muita imaturidade, havia muita meninice na igreja, ao ponto que haviam ali preferências, né? Umas pessoas eram fãs de Paulo, outros eram fãs de Apolo, e tinha também quem era fã de Cefas, né? Que era Pedro, né? Então havia meio que uma disputa, uma comparação. Eu sou mais de Paulo, eu sou mais de Apolo. E aí Paulo, ele escreve na cara, ele diz, olha, isso é carnalidade pura. Afinal de contas, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Quem que é fulano de tal? Quem que é apóstolo fulano de tal? Pastor fulano de tal? Seja famoso ou não famoso? Vasos de barro, para que a excelência seja do Senhor. E os anos se passaram.
Abrindo parênteses, lembrando os irmãos que como a mensagem está sendo gravada, né, essa palavra não é só para vocês, é para aqueles que vão ouvir também essa gravação, né? Os anos, fecha parênteses, os anos se passaram e hoje os nomes mudaram. Hoje não é mais Paulo, Apolo, Pedro, né? Mas lá fora tem outros nomes, que eu não vou citar aqui, né? Mas lá fora tem outros nomes. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional do Diante do Trono, lá em BH, aonde as pessoas chegavam a passar por cima de outras pessoas, na fila, para poder tomar lugar, para quem podia chegar mais perto do altar. O Ministério Diante do Trono, naquela época, tinha 3 tipos de segurança. 3 tipos de segurança. Sabe o que é 3 tipos de segurança? Hoje existem pastores, apóstolos que têm segurança. Quero crer que tem, né? O apóstolo René tinha, mas faleceu, acho que faz mais ou menos um ano, né, o segurança do apóstolo René. Não conhecia ele pessoalmente, mas eu sei que era um grande amigo dele, né? Que andava praticamente com ele sempre, né? Então, não tem nada de errado com isso, né? Existem pessoas que chegaram a um determinado patamar e dependendo até de onde ela tramita ou a geografia que ela anda, ela precisa de um segurança. O Diante do Trono tinha 3 tipos de segurança. No congresso do Diante do Trono, eu tive uma direção de Deus para pedir uma carta para o Cris Duran, que era um dos palestrantes do congresso, e era uma carta endereçada para o meu irmão, para o pastor Léo. E quando eu fui conversar com o primeiro segurança, ele disse, é impossível. E eu consegui chegar no segundo segurança, também é impossível, né? E aí eu disse para todos os seguranças que eu conversei, que o meu Deus que tinha falado comigo, que era para pedir a carta, ia dar um jeito de fazer essa carta chegar na minha mão, né? E aí eu disse, vocês vão entrar lá dentro, naquele camarim do Cris Duran, porque não é coisa da carne, não estou aqui idolatrando homens, foi uma direção de Deus, eu ouvi a voz de Deus, eu não estou louco, né? Então vocês vão entrar lá dentro e vocês vão pegar essa carta, vocês vão trazer para mim. E aí eles disseram, esse rapaz deve estar meio louco, né? Meio tolo, né? É mais um idólatra como todos os demais, né? Que estão aqui idolatrando homens. Mas, vamos ver o que vai dar, né? Passaram-se alguns minutos, lá vem eles com a carta na mão, autografada pelo Cris Duran, né? Ele escreveu, eu li a carta, evidentemente, antes de entregar para o meu irmão, né? Porque curioso, né? Na carta ele dizia, né, que ele teve a oportunidade de viajar o mundo inteiro, né? Quem lembra de Cris Duran? Ele cantava em italiano, cantava em espanhol, cantava em inglês, português, né? Ele era do mundo, né? Um cantor do mundo. Eu me lembro que quando eu tinha telemensagem, eu passava as músicas do Cris Duran no telemensagem, né? E ele se converteu, né? E se tornou uma bênção, né? Casou com uma brasileira, né? Uma filha de pastor brasileiro, acho que carioca, lá do Rio de Janeiro. E ele escreveu, né, Leonardo, né, viajei o mundo inteiro, experimentei a fama, experimentei a glória, experimentei mulheres, experimentei tudo o que o dinheiro pode dar, né, mas nada se compara ao que Jesus Cristo fez na minha vida. Eu me lembro dessa parte da carta, né? E eu fui lá na livraria da Igreja Batista da Lagoinha, no culto de domingo que a gente participou lá, comprei um CD do Cris Duran e entreguei para o Léo com a cartinha, né? Mas naquela época havia já uma idolatria muito grande, né? Pelos cantores gospel, né? Ministério Toque no Altar, Ministério Diante do Trono, né? Existia já uma idolatria gospel de alguns pastores, né? Pastor Marco Feliciano e outros mais que ele não vai ficar citando aqui, né? Então os anos se passaram e hoje ainda existe isso no meio de Cristo, né? Agora, por que Deus me deu o texto de Mateus capítulo 5, que fala sobre o amor ao inimigo, o fazer o bem para quem nos persegue, né? Amar quem nos odeia. Por que esse texto? Porque se você prestar atenção, o versículo 48, Jesus vai dizer, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essa palavra perfeito, eu tive a oportunidade de estudar ela há muitos anos atrás.
Essa palavra na língua grega é a palavra teleios, né? E para quem já estudou grego vai descobrir que na língua portuguesa temos até 7 significados na língua grega, né? Então o tradutor, na hora que ele vai traduzir do grego para a língua portuguesa, ele pode escolher até 7 palavras na língua portuguesa. Como é que o tradutor consegue traduzir e não dá um nó na cabeça dele? Porque o tradutor geralmente é alguém que conhece todo o contexto. É alguém que já leu a Bíblia várias vezes, conhece o Antigo, conhece o Novo, e aí ele vai deduzindo por lógica, dentro do contexto, o que o pregador ou a pessoa que está falando está querendo dizer, né? A palavra teleios no grego, ela tem vários significados. Eu estudando essa palavra, eu cheguei à conclusão que a melhor tradução para a língua portuguesa não é a palavra perfeita. A melhor tradução seria maduro. Porque teleio significa completo, maduro, íntegro, acabado, feito até o fim, perfeito. Então são vários significados, né? Como não existe ninguém perfeito, então fica claro que não era disso que Jesus estava falando, né? Jesus estava falando, quando, por exemplo, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus estava dizendo para Abraão, anda na minha presença e procura fazer tudo correto. Anda na minha presença e procura me obedecer. Anda na minha presença e procura fazer aquilo que eu te ordeno. Seja íntegro, seja completo. Procure não deixar falta, né? A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar irrepreensíveis no dia de Cristo, né? Mas isso não está falando de uma perfeição imediata. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, né? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando dia após dia. Então, a palavra perfeito não se encaixa na Bíblia, no sentido que Deus começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai terminar. Ninguém aqui está pronto, né? E se algum dia você ouvir alguém dizer, eu estou pronto, desconfia, porque não é bíblico, né? Eu posso até ter alcançado alguns níveis de maturidade, mas pronto ninguém está, né? Ninguém está pronto. Todos estamos em obras, né? A Bíblia diz que Deus começou uma boa obra e Ele vai completar. Então a melhor tradução aqui é maduro. Sejam maduros, como maduro é o meu Pai que está no céu. Sejam íntegros, sejam completos. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus falou essa frase depois de ensinar que a gente tinha que amar o inimigo e orar pelo inimigo. Ou seja, para Deus, para Jesus, sinônimo de maturidade é quando a gente aprende a verdadeiramente a perdoar e amar quem nos persegue, quem faz ou quem fez o mal para a gente em algum momento da história. Eu costumo dizer que eu não tenho inimigo. Eu costumo dizer que eu não tenho. Possa ver que alguém se ache meu inimigo. Possa ter alguém que não gosta muito de mim. Mas desde o dia que eu aprendi que eu não tenho que lutar contra pessoas de carne e nem de sangue, e sim contra principados e potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais, eu não permito entrar na minha mente essa ideia de que alguém é meu inimigo. Mas a verdade é que tem realmente pessoas que nos feriram ao longo da caminhada, pessoas que nos ferem, nos machucam, nos desapontam, né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente precisa se tornar perito em perdoar com velocidade e não permitir que nada disso entre no nosso coração, né? Foi dito aqui, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu diria que uma das coisas que nós precisamos guardar no nosso coração é das setas do maligno, porque muitas vezes o nosso maior campo de batalha é a mente. Nosso maior campo de batalha é a mente. Às vezes, só o fato de uma pessoa não nos cumprimentar, ou uma pessoa nos ignorar,
Ou de repente aquela pessoa naquele dia ela estava de mau humor. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega da igreja, pode ser um colega lá da escola, pode ser de onde for. Só o fato da pessoa não nos cumprimentar ou até mesmo nos ignorar. A pastora Patrícia citou um exemplo lá no jantar de casais, que é algo comum hoje, que é você ser ignorado no WhatsApp. É muito comum você mandar mensagem para pessoas e elas simplesmente ignoram e não respondem. Eu sou cara de pau, me confesso, aqui confesso cara de pau. Se passou 3, 4 dias que a pessoa não me respondeu, eu vou lá e mando mensagem, está tudo bem? Esqueceu de me responder? Aconteceu alguma coisa? Eu vou lá e faço isso. Não sei se mais alguém aqui como eu faz isso, né? Mas eu um dia conversando com o pastor Jean, marido da pastora Jumedite, nós estávamos conversando exatamente sobre esse assunto. E a gente chegou à conclusão que isso é imaturidade, que isso é falta de caráter. Com exceção das pessoas que não viram a mensagem, ou que, de repente, passou na barra de rolagem, ali, que tem gente que recebe tanta mensagem no WhatsApp, que acaba passando, né? E passou ali despercebido, né? Com exceção desses, ou até mesmo daquela pessoa que no dia que recebeu a mensagem estava vivendo uma guerra, uma batalha, e enfim, acabou passando, não tinha condições de responder, né? Mas, poxa, passar 3, 4, 5 dias, uma semana, a gente precisa dar uma resposta, ou sim, ou não, porque hoje é um meio de comunicação. No passado não existia, mas hoje existe, né? Então, se é um meio de comunicação, o que custa a gente responder algo? Mas hoje, eu não sei se acontece com vocês, eu não tenho uma semana que eu não mando mensagem para alguém que não me responde. Não tenho. Quase todo dia ou toda semana tem pessoas que simplesmente ignoram. E se eu não voltar a perguntar, elas não respondem. E está tudo certo. Não sei se é só comigo que acontece isso, com a pastora Patrícia, né? Porque ela contou esse exemplo lá, né? E isso é uma coisa que nos machuca, né? Porque parece que do outro lado está havendo uma indiferença, né? Uma desatenção, uma falta de consideração por quem escreveu, né? Não que a gente tem que responder tudo simultaneamente. Tem pessoas que acham que o WhatsApp ele é igual ao telefone, né? Que você mandou a mensagem e que já tem que responder na mesma hora. Eu já vi pessoas ficar magoadas porque passou, sei lá, 5, 10 minutos e a pessoa não respondeu ela. E não funciona assim. As pessoas trabalham, às vezes está lá no ambiente de trabalho, vamos pegar o exemplo aqui da Gabi, que trabalha carteira assinada lá, às vezes naquele ambiente ali das, sei lá, 7h30 da manhã até as 11h30, ela nem pode pegar o telefone na mão, ela tem que focar no trabalho dela, então aquele período a pessoa não vai responder ninguém, né? Agora, passou um dia, passou 2, passou 3, a pessoa não respondeu, né? Então que a gente tenha atenção com isso, né? Que não... A Bíblia diz que haverá, em Malaquias, que haverá uma diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E eu penso que essa diferença, ela é percebida nas pequeninas coisas. Então, até mesmo a forma que eu respondo uma mensagem, o tempo que eu respondo, a importância que eu dou, isso pode ser sinônimo de maturidade ou de imaturidade, ou sinônimo de criancice, de meninice, ou sinônimo de maturidade. O Espírito Santo estava me lembrando aqui de um caso. Me ajuda, Espírito Santo. Se ele me lembrar, eu falo. Mas, como eu estava falando, nós temos que ser diferentes. O mundo pode fazer como quiser. O mundo pode ignorar. Eu tive o caso de uma pessoa que eu convidei para o meu aniversário de 50 anos. Um amigo. Para mim, aniversário de 50 anos
era uma das datas mais especiais da minha vida. E eu não convidei todo mundo, porque não dá para convidar todo mundo. As pessoas que eu convidei foram pessoas que realmente eu me importo com elas. E eu gostaria, sinceramente, que elas estivessem no meu aniversário. E eu tive amigos que eu mandando 2 mensagens, não me responderam. Até o dia de hoje. Então a gente não entende, né? E hoje eu estou fazendo isso, de vez em quando eu vou lá e mando uma mensagem, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Né? Mas na época eu não fiz, né? Não fiz com todos, né? Então, isso é uma característica do tempo de hoje. Eu creio que por maturidade a gente não deve se ofender com isso. Nós temos que criar um mecanismo de não se ofender com isso. Porque para a geração atual isso é totalmente normal. Mas, na minha opinião, com o conhecimento que eu tenho de Deus e da palavra, eu e o pastor Jean fizemos uma reunião sobre esse assunto, nós chegamos à conclusão, não, um cristão não é desse jeito que responde. Um cristão ele não é igual a todo mundo. Um cristão ele dá uma satisfação. Um cristão ele responde sim, não, talvez, não posso. Eu vou dar um exemplo aqui para honrar uma pessoa. Eu tive a oportunidade de me relacionar com ela pelo WhatsApp algumas vezes no passado, que foi a apóstola Ana Marita Terra Nova, esposa do apóstolo René Terra Nova. Ela, por mais de uma vez, ela se tornou cliente minha de um dos produtos que a gente comercializa na Ecosete. E ela fez um pedido lá para algumas amigas dela, para as filhas, né? E eu despachei lá para Manaus, né? E eu me lembro que eu fiquei ali por um intervalo de um mês, mais ou menos, se comunicando com ela pelo WhatsApp, né? E uma característica dela, que eu achei incrível, que ela, quando ela não pode responder no momento, ela coloca assim, ó, mais tarde respondo. Então ela não deixa a pessoa no vácuo. Ela dá uma resposta curta, só, mais tarde falo com você. E aí quando ela tem o tempo, lá de noite ou no outro dia, ela vai e responde, né? Mas não deixa a pessoa sem resposta. Então eu achei isso incrível, né? Porque o cristão ele é diferente. O cristão não deixa a pessoa assim. Entendeu? Então, amados, as pequeninas coisas nós somos observados. Então, quando a Bíblia diz, sejam vós perfeitos, como vosso perfeito é o vosso Pai que está no céu, Deus está nos chamando para um tempo de maturidade. E o texto de Romanos 12, ele vai dizer, se for possível, tenham paz com todos os homens. Não se vinguem de ninguém, mas dê lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Um dos maiores sinônimos de maturidade de um cristão, se a gente for considerar o contexto que Jesus usou a palavra teleios, né? É quando a gente aprende realmente a fazer o bem até para quem já nos fez o mal, né? Isso aqui é o maior sinônimo de maturidade. Quando eu consigo chegar nesse nível de dar de comer e de beber para quem... Você já experimentou? Quem aqui, não precisa levantar a mão, né? Quem aqui já marcou um cafezinho, um almoço, uma janta, né? Com uma pessoa que fez muito mal para você, né? Eu já. Eu também. Já, só que eu não estava madura totalmente. Mas eu já fiz isso. Claro que a gente não vai esperar eu agora estar perfeito, né? Ou extremamente maduro para fazer isso, né? A gente tem que começar a ensaiar essas coisas, né? Porque isso é a atitude de um cristão, né? O cristão, ele tem esses comportamentos. Agora o Espírito Santo me lembrou. Obrigado, Espírito Santo, porque eu estava aqui orando, né? E Espírito Santo, eu quero saber que eu esqueci aquilo que eu queria falar. O Espírito Santo me lembrou. Eu sou teimoso, quando eu esqueço uma coisa, eu fico cutucando o Espírito Santo até ele me lembrar. Aconteceu de uma pessoa mandar uma mensagem para mim,
E ela mandou essa mesma mensagem para vários outros pastores que ela conhecia, de várias cidades. Era um pedido de um favor. Aí essa pessoa, eu tive a oportunidade de conversar com ela, e essa pessoa tocou num assunto, né, que era o assunto da mensagem, do WhatsApp, e ela falou para mim, você acredita que você, de vários pastores que eu mandei a mesma mensagem, era um favor que ele estava pedindo, você foi o único que respondeu? Você foi o único que se preocupou com o meu pedido, que foi atrás e que se importou em tentar trazer uma solução? Eu fiquei de cara. Porque pastores fazendo de conta que eu não posso fazer nada, né? É a velha história do bom samaritano, né? Tipo, o problema não é meu, tem mais o que fazer, né? Levita, né? O problema não é meu, tem mais o que fazer, né? E cadê o bom samaritano, né? Que se importa, que se preocupa, não que bota no peito, não, eu vou resolver esse problema, eu vou comprar essa briga, eu vou entrar nessa causa. Claro, amados, que todos nós temos as nossas demandas, mas aquilo que Deus mostra para nós, aquilo que vem para nós, eu tenho obrigação de, no mínimo, tentar ajudar a fazer alguma coisa. No mínimo orar, né? No mínimo orar. No mínimo orar. Então, amados, é um tempo... Deus tem falado muito também sobre um tempo de devoção, né, e consagração. Eu creio que dentro desse tema da maturidade, Deus está nos chamando para um tempo maior de consagração. Eu acredito que talvez é possível que a gente esteja vivendo os últimos anos aqui na Terra. Então nós vamos precisar pagar um preço maior de consagração, de renúncia, de santificação, para que a gente possa estar preparado à altura do nível de guerra que a gente vai precisar lutar se nós de fato queremos ser relevantes no reino de Deus, né? E contribuir com a expansão do reino de Deus aqui na cidade de Tijucas. Lá em Canelinha, eu comecei a ministrar uma série sobre os 4 pilares do sucesso: ganhar, consolidar, discipular e enviar, que resume a nossa grande missão, né? Fazer discípulos, consolidar esses discípulos, discipular e prepará-los para serem enviados. E isso tudo diz respeito a uma grande batalha, onde nós vamos precisar pagar um preço por essas almas, né? Sem pagar preço, não vai acontecer nada. E isso tem a ver com maturidade. Uma pessoa madura, ela assume a responsabilidade. Ela não tem um comportamento infantil do tipo, eu já estou salvo, meus pais estão salvos, meu filho está salvo, se Jesus voltar hoje, mas e o nosso vizinho? E o meu colega de trabalho? E aquele cara que vai entregar a pizza, o sushi, o lanche lá na tua casa, lá do delivery, né? Ele está salvo? Nossos colegas de trabalho estão salvos? Né? Nossos vizinhos estão salvos? Deus vai cobrar o sangue de cada oportunidade que a gente tem, amados. Essa é uma palavra forte, né? Mas o que nós estamos fazendo com as oportunidades que nós temos, né? Nós somos os pés de Jesus aqui na terra. Nós somos a boca de Jesus aqui na terra. Ele está contando conosco. E essa é para mim também uma das grandes diferenças de uma criança espiritual e de um pai e de uma mãe espiritual. Pais espirituais geram filhos espirituais. Mães espirituais geram filhos espirituais. Crianças não geram filhos. Criança quer brincar. Criança quer ir no parquinho. Criança quer tomar sorvete. Criança quer comer salgadinho, miojo. Criança quer dar voltinha na praia. Criança quer ver série na Netflix. Não que seja pecado ver a série, né? Mas quer fazer só isso, né? E um maduro, ele está preocupado com as coisas do reino. Olha só, para a gente ir encerrando, né? Abre aí rapidinho João 4. João capítulo 4.
João capítulo 4. Lá, a partir do versículo 28, João 4, versículo 28. Aqui falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Que foi tirar água no poço, na cidade de Sicar. A partir do versículo 28, a Bíblia diz assim, ó: Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Será que alguém me trouxe comida? Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalham e vós entrastes no meu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher que disse-me tudo o que tenho feito. O que eu quero chamar a atenção aqui, quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana, os discípulos haviam ido até a cidade para trazer comida, e quando eles chegam com a comida, Jesus diz para eles o seguinte: olha, a minha comida é outra. Não que Jesus não comesse, é claro que Jesus comia, claro que Jesus se alimentava, né? Até Jesus tinha fama, né? Que João Batista jejuava, andava com roupa de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, né? E Jesus tinha fama de beberrão e de glutão, né? E de amigo de ladrões e cobradores de impostos, né? Então Jesus, é evidente que ele comia, ele jejuou os 40 dias e antes de começar o ministério dele, mas depois ele comeu. Mas aqui nessa passagem específica, ele deixa bem claro que a prioridade dele era diferente. Uma pessoa madura não está preocupado só com coisa terrena, não está preocupado só com coisas dessa terra, né? A palavra de Deus diz lá em 1 João: Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois a concupiscência dos olhos, né? 1 João capítulo 2, versículo 15: Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, uma pessoa imatura, um bebê espiritual, ele só está preocupado com as coisas dessa terra. Ele está preocupado com aquilo que o mundo tem para oferecer. Eu tenho pregado, não é pecado sonhar. Deus tem coisas boas para entregar para os seus filhos. Ele tem uma vida de abundância, de prosperidade para nós. No entanto, isso deve ser só uma consequência. Eu cansei de bater na tecla quando eu era convidado para ministrar a ministração de sonhos no encontro face a face, né? Eu sempre deixei muito claro: irmãos, foca nos sonhos de Deus, que os sonhos nossos é só uma consequência. Deus sabe tudo o que a gente precisa. Você acha que Deus não se importa? Né? Nós estivemos lá em Manaus, fomos para um congresso espiritual, mas também tiramos um tempinho lá para fazer um passeio nos pontos turísticos, né? Minha esposa tinha o sonho de conhecer lá os parentes dela, os índios, né? Então,
Então a gente também aproveitou essa viagem para também ter um tempo de lazer, de confraternização, de descanso, né? Porque a gente é ser humano e Deus sabe disso, né? E Ele se importa com isso. Mas é um equilíbrio, né? Eu foco nos sonhos de Deus, eu foco naquilo que é prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, Deus sabe tudo, Ele vai acrescentar. Até porque eu ministrava lá domingo de manhã em Canelinha, né? Granjeai amigos com as riquezas injustas, né? Então, Deus ele está muito preocupado que a gente ganhe amigos para o reino, que a gente conquiste novas almas para o reino. Então Ele vai colocar riqueza na nossa mão, né? Acho que foi o apóstolo Marcel que ministrou no culto lá em Manaus, sobre aquela passagem de Isaías que diz, né? Dar-vos-ei os tesouros encobertos e as riquezas ocultas, né? Para que saibais que eu sou o vosso Deus, é mais ou menos assim o texto diz, né? Então existem riquezas encobertas, né? Tesouros escondidos que Deus tem para entregar para o seu povo. Está escrito. Ninguém pode ir contra o que está escrito. Agora, por que Deus vai entregar riquezas para nós? Por que Deus vai nos dar tesouros escondidos? Tudo diz respeito a uma só coisa. Uma comida eu tenho para comer. Né? Quantos estão entendendo? Então isso é maturidade. Maturidade, chegar num ponto de maturidade é começar a discernir o que é prioridade e o que não é. O que é importante para Deus e o que não é importante. O que Ele está preocupado e o que Ele não está preocupado. Ele sabe perfeitamente que a gente tem as nossas necessidades terrenas. Semana passada, fui convidado para jogar futebol no time do pastor Amarildo lá, que é muito amigo dos nossos pais, né? Amarildo Liziar. Ele tem um time de futebol que joga toda quinta-feira à noite. Me convidou para jogar com eles. Fui uma noite. Essa quinta não deu para ir. Mas é um tempo de confraternização, faz um esporte, uma atividade física, que nós também precisamos, né? E tem um tempo de comunhão ali com os amigos, com os irmãos. É importante? É importante. Né? Então, tem gente que é espiritual, que já pode dizer, não, isso aí é coisa de carne. Não, faz parte também. Então, Deus nos chama para viver uma vida equilibrada. Preguei isso na célula da Gabi, né, uma palhinha que eu dei ali, né, sobre o equilíbrio, né? Então, Deus nos chama para um tempo de equilíbrio. Mas, sem esquecer que no reino de Deus existem prioridades. E que nós estejamos atentos às prioridades. Porque Deus está contando com a gente, amém, amados? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Se a gente se calar, o que será desse mundo? Tem pessoas que dizem assim, ó, eu não gosto de política porque não tem mais saída para a política brasileira. Eu não gosto de falar de política porque não tem mais o que fazer. Está tudo perdido. Cansei de ouvir essa frase. Se eu deixar essa mentalidade fazer parte da minha vida, então eu nem posso me chamar de crente. Porque crente é quem acredita que para Deus não há impossíveis. Enquanto eu tiver a título de crente, eu vou continuar crendo. Tem jeito sim. Tem jeito para o bandido, tem jeito para o viciado, tem jeito para o hétero, para o bi, tem jeito para o maconheiro, para o alcoólatra, para o prostituto, para o pornógrafo, tem jeito para tudo. Tem jeito para o político corrompido, tem jeito para o bandido, tem jeito para o traficante, tem jeito para o crente desviado, tem jeito para quem esfriou, para quem está abatido, tem jeito para tudo e para todos. Esse é o Evangelho. E dentro da maturidade também inclui uma mentalidade de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa madura é uma pessoa de fé. É uma pessoa que se alimenta constantemente da palavra de Deus, porque está escrito, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente não deixe baixar o nosso nível de fé, não só o reservatório de óleo, né, porque não pode faltar óleo na botija, né, mas o nosso nível de fé. Porque um crente maduro é inadmissível, né? Não tem jeito, não dá mais certo, não vai dar, acabou-se tudo. Né? Essas frases não podem fazer parte da mentalidade de alguém que nasceu de novo.
de alguém que tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente cheia de fé, de esperança, de coragem, de ânimo, de alegria. Amém? Vamos ficar de pé? Para a gente orar? Glórias a Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para nos falar sobre esse tema da maturidade, Pai. Nós cremos que o Senhor deseja levar a tua igreja, Senhor, a um novo nível de maturidade, Senhor. Um nível onde nós sejamos capazes de amar quem nos persegue, amar até mesmo aquele que se considera inimigo, dar de beber e de comer para aqueles que aparentemente não merecem. Leva-nos a um nível de maturidade, Senhor, na qual nós venhamos nos importar com as pessoas, que não haja indiferença, que nós possamos amar como Jesus ama, o amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, que o amor não seja fingido, como diz a tua palavra, que nós possamos preferir em honra uns aos outros, Pai, que nós possamos amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, e que nós possamos, ó Pai, ser completamente libertos da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Que nós venhamos priorizar o Teu reino e a Tua vontade, Senhor, assim na terra como é feita no céu, Pai. Em nome de Jesus, leva-nos a um tempo de maturidade, onde nós seremos libertos das preferências. Não seremos de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Seremos de Cristo, Senhor. Perdoa, Pai, toda a nossa idolatria do coração. Perdoa as nossas preferências. Perdoa-nos, Pai, por colocar homens no lugar que pertence somente a Ti, Senhor. Atrai o nosso coração somente para Ti, único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Leva-nos de volta a um tempo de paixão, de devoção e de compromisso com o Teu reino e com a Tua palavra. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos os 5 irmãos, né? O amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, amém? Deus abençoe, amém?